Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para a atividade desta semana. A atividade desta semana ainda vai continuar, né? O trabalho com o texto Por que Choramos, que é um texto de divulgação científica. Vamos aí para a página 30, questão 9. Percebemos que, ao longo do texto, vários estudiosos falam sobre seus pontos de vista. Nesse sentido, responda: em que a pesquisa do historiador da Universidade de São Paulo pode ser útil para a população brasileira? Então, assim, gente, como a gente sabe, né, os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público leigo, certo? Então, ele tem toda uma estrutura, todo um embasamento teórico, toda uma descoberta de resultados de pesquisas e estudos, certo? Por isso que a contribuição da história é muito importante para a produção desse tipo de texto. Então, meio que eu comentei com vocês, né? Pensando nisso, vocês vão elaborar aí a resposta para a questão A, tá? B. Por que podemos entender que um historiador também é um cientista? Por quê, gente? Um historiador, ele trabalha com conhecimentos que são comprovados pela ciência, né? Então, só por essa informação a gente já pode dizer que ele também é um cientista, certo? Então, pensem aí direitinho, tá? C. No penúltimo parágrafo, há a participação de um psicólogo para atribuir sentido ao assunto. Por que psicólogos, historiadores e oftalmologistas podem ser considerados cientistas? Por quê? Eles estudam para a evolução da população, certo? Então, pensem nisso também, tá? D. Como as pesquisas de diversos especialistas sobre o mesmo assunto, porém de áreas diferentes, podem contribuir para o leitor do texto da revista. Então, assim, como que isso pode contribuir, gente? Para dar mais o quê? No texto nós temos a participação do historiador, psicólogo, oftalmologista. Então, o quê? Essa amplitude, né, ela contribui de forma muito positiva para o conteúdo do texto, né? Quanto mais tem a acrescentar informações, melhor, certo? Então, vamos aí para a questão 10. A questão 10 está dizendo o seguinte: a revista em que foi publicado o texto lido é especializada em assuntos de caráter científico. Tem como objetivo acompanhar o progresso da ciência e desvendar seus mistérios, divulgando pesquisas, invenções, curiosidades e tendências de desenvolvimento. Qual é o assunto central do texto, gente? Sobre o que o texto falou, né? Sobre o quê? Lembra lá qual que é o título do texto? Por que choramos, certo? Então, pensem aí na resposta. B. Releia o segundo parágrafo do texto e estabeleça a estratégia utilizada pela autora para tornar o assunto acessível aos leitores. Então, qual foi a estratégia que ela utilizou? Certo? Muitas vezes, os cientistas recorrem aos especialistas do assunto abordado para comprovar suas teorias e reforçar a credibilidade para o futuro leitor. Como percebemos no terceiro parágrafo do texto, quem é o especialista que reforça o estudo? Por que ele é relevante para o assunto em questão? Então, foram citados ali vários, né, especialistas, mas qual foi o principal que teve mais relevância lá? Vocês vão ler e vão identificar e colocar aí, tá? E a questão número 11 é: o desejo de tornar as descobertas científicas e tecnológicas acessíveis a um público não especializado fez surgir os textos de divulgação científica. Diante de tudo o que estudamos até agora, com a ajuda do professor, escreva pelo menos 5 características marcantes do texto de divulgação científica. Gente, então quais são as principais características que nós falamos aqui, né? Ele busca compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público leigo. Ele precisa ter o quê? Uma linguagem clara e objetiva para que ele possa atingir toda a população, né? Até as pessoas que não têm muito conhecimento da ciência, até as pessoas que não têm um nível de escolaridade muito alto, elas também precisam ter acesso a essas informações. Então, ele precisa ter um texto de divulgação científica. Uma das características dele é ter uma linguagem clara e objetiva, certo? Bom, já falei duas para vocês, né? Que é buscar compartilhar informações a um público leigo, ter uma
linguagem clara e objetiva. Que mais? Que mais a gente pode retomar? Fazer uso de uma linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal, que é o texto, e uma imagem para meio que explicar melhor o que está sendo dito no texto, também é uma de suas características, né? Ele obedece a uma estrutura? Sim, também. Ele tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Olha aí quantas eu já falei para vocês, certo? Então, gente, eu vou pedir para que vocês façam essa atividade com bastante atenção, tá? Ainda nessa semana a gente vai comentar sobre ela, fazer a correção, tá bom? Um beijo grande para vocês e até mais!